Ok. Bom dia, irmãos. Enquanto a gente finaliza aqui, vamos ter um tempo de oração, pedindo a direção do Senhor nessa última aula do panorama bíblico, né? Vamos concluir Apocalipse hoje. E aí na próxima EBD será o encerramento, tá bom? Vamos orar então? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque a tua boa mão esteve conosco e continua estando presente no nosso meio. Te agradecemos, Pai, porque por todos esses anos nós passamos pelas Escrituras, vendo o panorama de cada livro, e o Senhor foi conosco, tem sido conosco, Pai. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela forma como o Senhor tem abençoado a nossa igreja. Continua, nos ensina, nos direciona de acordo com a tua palavra, para a honra e glória do teu nome, que possamos extrair o que o Senhor tem a nos dizer no livro de Apocalipse. Que o teu nome seja glorificado, que a tua igreja seja edificada. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou fazer uma revisão daquilo que a gente viu no dia 8 de novembro, antes do retiro de casais. Está com muito tempo, né? Então vou aproveitar para fazer uma revisão aí, que a gente já viu o Apocalipse até o capítulo 3, né? Nós já vimos as cartas e tudo mais. Mas, para título de revisão, acho que está dando para ver aí, né? Autoria. É consenso entre os teólogos que o mesmo João que escreveu o Evangelho, né, o quarto Evangelho, e as 3 epístolas, também escreveu o Apocalipse, né? O que se fala é que o grego de Apocalipse é um tanto quanto diferente, é um tanto quanto mais simples do que os outros, mas isso pode ser explicado pela ausência de um amanuense, né? Lembra que João está na ilha de Patmos, provavelmente ele não tinha acesso a um amanuense. Ou também, é uma visão que eu acredito muito, que João simplificou o máximo que podia por objetivos didáticos, certo? Então, ele teve noção de tudo que aquilo que ele viu era demais, digamos assim, e aí ele tentou simplificar ao máximo a linguagem para tornar o livro de Apocalipse acessível. Até porque a ideia de Apocalipse é que fosse um livro para adoração comunitária, para ser lido em culto público. E aí nós temos então a proposta de João de simplificar a escrita. A tradição aponta para uma data tardia, né, de 90, 95 até 96 depois de Cristo, quando João estava exilado na ilha de Patmos. E aí a gente extrai essa data principalmente de Irineu, que, como diz a tradição, fala que João escreveu ela no período de Domiciano, por aí, que era o imperador romano. Quando se diz exilado na ilha de Patmos, foi até levantado isso na aula passada de Apocalipse, né? Não significa que João estava sozinho lá, tá? Então, era uma ilha para exilados. Então, tinham pessoas e tudo mais. E aquela pessoa que ia receber essa carta e ia passar para as outras igrejas, tinha acesso à ilha de Patmos. Nós vimos até um mapa que ela fica próxima ali da região da Ásia Menor, atual Turquia. E provavelmente João foi o único apóstolo, né, pensei dos 12 ou 11, né, a não sofrer martírio, né? Isso aqui, segundo a tradição, que ele foi longevo, lembra também muito o final do seu evangelho, né, quando Jesus fala sobre isso, mas a gente já passou por esse assunto. Tema: revelar o plano escatológico de Deus para a igreja do Senhor. Então a ideia do plano escatológico é dizer o que Deus vai fazer. Deus mesmo está dizendo os desdobramentos do seu plano, né, mostrando o final dele para a sua igreja. É assim que começa o livro de Apocalipse, que até o Samuel leu que a gente leu com Samuel, né? Então, a ideia de Apocalipse é mostrar os desdobramentos, o desvendar do plano de Deus, né, para a sua igreja, para o mundo de uma forma geral. Além disso, o tema envolve dar segurança e ânimo aos cristãos, que passam por várias adversidades nesse mundo caído. Eu achei interessante que
a simbologia ela é muito importante em Apocalipse. E por que que João escolheu 7 igrejas, né? Eu vi uma proposta de que seria 7 igrejas para representar a totalidade. Os 7 representariam a totalidade. Essas igrejas existiam, eram igrejas reais, só que tinham muitas outras igrejas na região da Ásia Menor. E por que que João escolheu apenas 7? E aí alguns vão dizer que provavelmente para dar essa ideia de que ele escrevia as 7 igrejas, mas escrevia para além das 7 igrejas, para toda a igreja universal, não é? O estilo apocalíptico, a gente já viu um pouco, tem linguagem de simbologia e serve como encorajamento para revertir, para resistir e perseverar diante de um mundo dominado pela iniquidade. A ideia é que, quando o cristão olha para o futuro, ele vê o reino de Deus invadindo esse reino terreno, dominando o reino terreno, e para isso você usa linguagem apocalíptica, escatológica, e serve para encorajar os cristãos, porque se Deus vai invadir esse mundo, vai fazer tudo o que Ele está dizendo, né, eu estou encorajado agora porque eu faço parte do povo de Deus, e eu não vou sofrer esse dano. Na verdade, eu vou estar do lado vitorioso da história. E João se utiliza de fraseologias típicas de Daniel, Ezequiel, Isaías. Um exemplo bem claro, quando ele vai fazer uma descrição de Jesus, você lembra claramente de quando Daniel vai descrever o Filho do Homem. Então, essas fraseologias são bem típicas de Apocalipse. Vimos também as escolas de interpretação. A idealista, ela reduz a profecia a um mero quadro simbólico de conflito entre o bem e o mal. A ideia dessas escolas de interpretação, só falando de antemão, né, são lentes pelas quais você vai ver o livro de Apocalipse. Então, dependendo de onde você esteja aqui, você vai ter uma visão completamente diferente do livro. A visão idealista é essa: isso aqui é uma simbologia entre o bem e o mal. Eles estão sempre nessa luta aí. A preterista, ela vai limitar Apocalipse às perseguições de Roma contra os cristãos. Então eles vão dizer, tudo que João está descrevendo aqui era apenas para o povo da sua época, para a igreja da sua época que estava lutando contra Roma, certo? Aí só uma ressalva, meus irmãos, é difícil resumir uma visão como essa numa frase só. Então, eu tentei fazer o máximo aqui, mas sempre a gente pode cair em um reducionismo. Estou tentando só trazer uma visão mais ampla para vocês. A abordagem historicista é uma pré-narrativa simbólica da história da igreja. Então, ela vai ver tudo que a preterista vê, só que ela não vai aplicar apenas ao primeiro século. Ela vai aplicar para a história da igreja como um todo. Então, eles vão se valer muito de simbologias, né, ou analogias. A quebra dos selos, alguns vão interpretar, que seria a queda de Roma. Os gafanhotos, né, aquela multidão. Os muçulmanos. A besta, alguns vão interpretar que seria o papado, ou o próprio papa. E nós temos a visão futurista, que eu acredito que ela está mais próxima da nossa, que diz que Apocalipse tem descrições que apontam para um futuro de angústias e tribulação, seguido pelo retorno de Cristo. E aí, esses dias preparando a aula, eu estava vendo que existe uma quinta visão, que é como que uma mistura, pega um pouquinho de cada, né? Achei ela interessante, porque se você parar para pensar, algumas coisas realmente se cumprem, né, no período ali da perseguição, talvez na história da igreja, mas aí você vai pincelando um pouquinho, mas acaba que a maioria é a ideia futurista, porque muito de Apocalipse ainda está para ser cumprido. Aí nós temos as 7 igrejas, né? Tá difícil ver aí, mas a ilha de Patmos, ela fica aqui bem próxima dessa região. E quando o João vai escrever sobre cada um, ele coloca elas nessa ordem, né? Éfeso lá embaixo, Esmirna, Pérgamo, ele vai subindo para dar a volta, que seria a ordem natural que a pessoa que levaria essa carta faria para entregar às igrejas. Então é a ordem que o cara vai fazer a trajetória lá para entregar essas cartas. Aí a gente foi até a atividade da última aula, a gente ia observar
cada igreja dessa, cada carta que foi entregue. E em cada carta, vocês lembram que tem um padrãozinho? Quem lembra qual é o padrão que a gente consegue observar nas cartas? Como é que cada uma começa? Jesus começa se descrevendo. Então, ele sempre começa falando sobre ele mesmo. Aquele que estava morto, reviveu. Então, aquele que tem os 7 candelabros na mão, né? Então, ele vai sempre começar se descrevendo. Depois, o que é que a gente consegue perceber? Vai falar sobre pontos positivos e negativos de cada igreja. Aí ele tem uma ordem e ele finaliza como? Com uma promessa, né? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele vai entregar a promessa para cada igreja, ele vai fazer isso. Beleza. Aí aqui então a gente chega na nova parte da aula. Os 3 gêneros literários de Apocalipse. Porque você pode pensar que é um gênero só, o gênero apocalíptico ou escatológico. Mas não, você encontra 3 gêneros aqui, ou subgêneros que juntos vão fazer um só, não é? Primeiro, o gênero apocalíptico, que traz a ideia de quê? De visões reveladoras dentro de uma estrutura narrativa. Então, João está narrando e ele vai descrever aquilo que ele vê de forma sobrenatural. Nós temos também no gênero apocalíptico linguagem simbólica, figurativa e metafórica. Aí só toma um cuidado. Então, quer dizer que agora eu vou chegar em Apocalipse e vou tentar alegorizar tudo? Não. A gente tem que ler Apocalipse como ele demanda ser lido, né? Quando você encontra simbologia, figuras e metáforas, você consegue perceber. E muitas vezes o próprio livro, ele já dá interpretação do que elas significam. Então, os 7 candelabros lá, o próprio livro de Apocalipse, ele interpreta que são as 7 igrejas. E aí ele vai trazendo as interpretações para algumas dessas visões. E literatura apocalíptica, ela interpreta as circunstâncias terrenas do presente à luz de realidades sobrenaturais e celestiais do futuro. Então é isso que João vai estar sempre fazendo. Ele vai estar olhando para a realidade e ele vai estar observando também o âmbito celestial e ele vai tentar fazer essa conexão. Como é que essas coisas se relacionam com o que eu estou vendo? Como é que isso se relaciona com a realidade? Como é que o reino celestial vai adentrar na realidade presente, né? O outro gênero que a gente encontra em Apocalipse é o gênero profecia. Então, Apocalipse é o clímax de todas as profecias da Bíblia. Cuidado, isso não significa que ele é o cumprimento de todas as profecias. Existem profecias que já se cumpriram, já foram cumpridas antes mesmo da escrita de Apocalipse. Quando se diz que ele é o clímax, a ideia basicamente é, todas essas profecias, elas caminham para algo muito maior. Então, são pequenos trechos de uma via muito maior da história do plano de Deus, e Apocalipse é o seu clímax. É onde Deus vai mostrar o cumprimento, o desfecho, a conclusão de tudo, né? Então, a profecia também acontece muito aqui, por quê? Porque Jesus cumpriu, está cumprindo e cumprirá as devidas profecias ao triunfar como o Cordeiro Rei. Eu achei essa expressão muito interessante, o Cordeiro Rei. Por quê? Porque nos lembra 2 coisas, né? Também a ideia do Cordeiro e Leão. Cordeiro, como aquele que foi morto, que padeceu, que pelo seu sangue comprou a amada igreja do Senhor. E Rei, porque ele é soberano. Então, nós vamos ver Jesus ser adorado no Apocalipse por esses 2 aspectos caminhando juntos, certo? Então, muitas coisas ele já cumpriu, algumas ele está cumprindo, né? No momento, no sentido de ele cumpriu e continua cumprindo, como está sentado à destra do Pai, e algumas outras ele cumprirá na sua segunda vinda, no desenrolar escatológico do plano de Deus. E como os profetas do Antigo Testamento, João ele faz a mesma coisa que os profetas do Antigo Testamento fazem. Ele recebe revelação do Espírito Santo
escreve aquilo que vê e ouve. Então, quando você vê o anjo falando com João, é basicamente o que você vê acontecer com os profetas do Antigo Testamento também. Eles recebem algum tipo de revelação, lembra muito Ezequiel, Isaías, recebem uma revelação do Espírito e são ordenados a escrever aquilo que estão vendo e ouvindo. Foi basicamente isso que aconteceu com João também. Por isso que está aqui no gênero profecia, apontando para coisas que ainda receberiam cumprimento. E também tem o gênero epístola, que a gente não pode esquecer, é muito importante. Até porque tudo que a gente vê de linguagem apocalíptica, linguagem profética, ela está envolta dessa linguagem, desse gênero epistolar, certo? Então você vê aqui, no final das contas, Apocalipse é uma carta, ela é uma epístola. Só que ela não é somente isso, ela é mais do que isso. Então, por que ela é uma epístola? Né? Porque ela tem essa estrutura: autor, destinatários, saudação, corpo da carta e bênção final. Então, João segue aqui, arrisca uma estrutura de epístola. Nós temos também direcionamentos aos destinatários. A ideia de uma epístola é que o seu autor espera dos destinatários uma resposta, uma mudança de alguma coisa. Então, é isso que João espera também dos seus leitores. Ele direciona eles para um viver para a glória de Deus. Como é que ele faz isso? Mostrando o fim das coisas, mostrando o desenrolar do plano de Deus. Essa estrutura epistolar, até como eu comentei no começo, facilitou a leitura pública de Apocalipse na adoração comunitária. Então, a igreja do Senhor tinha a carta de Apocalipse, né, como algo que deveria ser lido também em um contexto comunitário, um contexto de culto, como nós fazemos aqui. Então, ela não era uma carta separada, sombria, nada do tipo. Ela era uma carta que estava entrando na comunidade e na adoração pública ao Senhor. Então, ela era lida também naturalmente, certo? Seguindo agora para o propósito. O propósito de Apocalipse é promover um chamado desafiador à santidade em um cenário secularizado. Pensa comigo. O pessoal que estava, os cristãos que estavam no contexto romano ali, eles eram muito tentados, digamos assim, a seguirem o secularismo daquela época. Então, a seguirem o estilo de vida romano, a adorarem os deuses romanos, a adorarem também o imperador, né? A gente sabe que teve um período da história em que o imperador começou a exigir a adoração, a exigir ser adorado e tratado como um deus. E aqui o que é que João faz? Ele vai tentar barrar tudo isso. Não, o nosso reino não é esse, o nosso reino não é daqui. O nosso reino virá. O nosso reino já foi inaugurado com Cristo e aguarda a sua consumação com esse plano de Deus aqui. Então a ideia é chamar a igreja do Senhor à santidade, mesmo em um contexto romano bem secularizado. Além disso, serve como um encorajamento, né? Serve para encorajar e fortalecer os eleitos a perseverarem diante das adversidades. Nós sabemos que, pelo fato dos cristãos não abraçarem diretamente, não abraçarem de fato o culto ao imperador e às divindades romanas, muitas vezes eles eram perseguidos. Então, o Império Romano perseguiu os cristãos em algum momento. E aí a ideia de Apocalipse também é servir de ânimo, de encorajamento, para que os irmãos continuem perseverando, guardando a fé que receberam. Além disso, Apocalipse serve para dar esperança escatológica no reino de Deus, presente e futuro. Então, essa é a ideia. O reino de Deus, de alguma forma, já está presente, inaugurado, mas o reino de Deus também aguarda esse cumprimento, aguarda esse momento em que Jesus retornará. E aí nós temos esperança, a igreja do Senhor tem esperança, porque ela sabe que os planos de Deus não foram desfeitos. Ela sabe que o Império Romano não é capaz, não é páreo para bater de frente com o plano do Senhor. Então isso aqui dá esperança para a igreja. E aí nós temos estruturas, agora vamos entrar de fato em alguns textos. Quero pedir até a ajuda dos irmãos na leitura de alguns, tá?
eu trouxe duas estruturas que eu achei bem interessantes para a gente observar no livro de Apocalipse. Só existem essas? Não. Existem várias possibilidades para você tentar estruturar o livro. Mas essas duas aqui eu achei bem interessantes, eu quis trazer para os irmãos. A primeira estrutura, ela vai dividir o livro de acordo com as visões de João. Então nós temos aqui 4 visões de João. Em Apocalipse 1, 9 a 20. A outra visão dele, a visão do trono de Deus, nos capítulos 4 e 5. A terceira visão é a visão da queda da Babilônia, capítulos 17 e 18. E a última é a visão que ele tem do novo céu e da nova terra, Apocalipse 21. E você vai ver que entre essas 4 visões, você vai ter os desdobramentos da história apocalíptica. Então, quando ele tem a visão de Cristo, no capítulo 1, você vai ter agora ele descrevendo as cartas para as igrejas, capítulo 3. E assim segue. Vamos lá, Apocalipse 1. Deixa eu começar lendo essa. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Olha a linguagem bem, a linguagem semelhante à de Daniel, né? Filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E aí ele vai falar que caiu e tudo. Agora olha só comigo o verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Só abrir um parêntese. Alguns usam essa estrutura para também definir Apocalipse. E está dizendo que dos capítulos 1 a 3, são as coisas que são, que estavam acontecendo no momento que João escreve, e as que hão de acontecer depois destas. Do 4 em diante, ele vai falar em uma linguagem futurista. Eu não sigo muito essa divisão, porque eu acho que quando João escreve, ele vai misturando as coisas em cada capítulo. Então, não acho que essa divisão de ele está escrevendo as coisas que viu, as que são e depois as que vão acontecer. Eu acredito que você tem uma mistura no livro de Apocalipse, mas é só um parêntese. Verso 20. Aí agora ele vai receber a interpretação dos símbolos. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui nós temos uma visão inicial que ele tem do Senhor Jesus, e Jesus está caminhando entre os candeeiros. Então ele está passando pelas igrejas. E aí você tem os capítulos 2 e 3, o que Jesus fala para essas igrejas. Então aqui nós temos a primeira estrutura. A segunda, Apocalipse 4, ele tem a visão do trono de Deus. Alguém pode ler os 2 primeiros versículos? Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei
o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Amém. Então aqui nós temos outra visão que ele recebe agora do trono de Deus. Essa visão, ela vai se desdobrar até o capítulo 5, em que ele vai ver o cordeiro, né, tomando o livro e abrindo os selos. E aí, no capítulo 6 ao capítulo 8, nós temos os 7 selos. Do capítulo 8 ao 11, nós temos as 7 trombetas. Você pode estar pensando, ué, Thales, usou o capítulo 8 2 vezes? Deixa eu explicar, vamos lá no capítulo 8. Em Apocalipse 8, provavelmente na sua Bíblia em cima vai ter assim, ó, o 7º selo, né? E aí ele vai depois já chegar nas trombetas. E aí deixa eu explicar para os irmãos. Existem algumas visões sobre como esses 7 selos, essas 7 trombetas e essas 7 taças ou flagelos, né? O autor vai usar esses dois termos, como essas 3 séries de 7 estão conectadas. Alguns vão dizer, o último de cada uma, você encontra os 7 da outra. Deixa eu explicar. Você tem 7 selos, e no 7º selo, você vai ter as 7 trombetas. E na 7ª trombeta, você vai ter as 7 taças. Deu para entender? Explicar só mais uma vez, né? No 7º selo, dentro dele, você tem as 7 trombetas, todas. Na 7ª trombeta, dentro dela, você tem as 7 taças. Melhorou ou tudo igual? Então, alguns vão acreditar que é dessa forma. Outros vão dizer, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E outros vão ter uma terceira visão, que é a seguinte. Os 7 selos começam primeiro. As 7 trombetas começam depois, mas meio que se misturam. E as 7 taças começam no final, mas também se misturam. De modo que todos vão terminar juntos. Então, de novo, é como se os 7 selos fossem bem longos, né? Aí as 7 trombetas, a primeira começa depois que os 7 selos já estão começando, mas vão terminar iguais. E as 7 taças começam depois, mas também vai terminar tudo no mesmo canto. Por que eles acham que é assim, essa galera? Porque eles vão dizer que quando finaliza muito parecido, com trovões, relâmpagos e tudo mais. Seja como for, você vai ver que os 7 selos, eles estão ligados a desastres de guerra. Quando você for dar uma lida em Apocalipse, pode perceber isso. Os 7 selos estão ligados a desastres de guerra, ou consequências da própria guerra em si, ou os desdobramentos disso. As 7 trombetas, quando você for ler, elas estão ligadas a desastres ambientais, climáticos, ecológicos, digamos assim. E as 7 taças estão relacionadas ao derramar da ira de Deus, certo? Então, 7 selos, desastres de guerra. 7 trombetas, desastres climáticos, ambientais. E as 7 taças são o derramar da ira de Deus na terra. Por que alguns vão ter essas visões diferentes, né? Uns veem uma separação clara entre eles, e outros vão dizer, não, os desastres climáticos têm a ver com desastres da guerra que vai acontecer, da própria tribulação, digamos assim, né? Então, as visões se diferem quanto a isso. E entre as 7 trombetas e as 7 taças, pelo menos na escrita, você tem o dragão e a besta. Essas descrições vão ser feitas do capítulo 12 ao capítulo 14. Mas tudo isso está dentro da visão que João teve desde o capítulo 4, certo? Chegando lá no capítulo 17, vamos lá comigo. Alguém pode ler também os 2 primeiros versículos? Apocalipse 17.
veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, o que é que o anjo está dizendo para João? Eu vou te mostrar agora o que é que Deus vai fazer com essa meretriz, não é? Que aqui seria uma descrição, ele vai até descrever a grande Babilônia, né? Quando ela cai, o anjo passa proclamando, caiu a grande Babilônia. E alguns vão interpretar que seria Roma. Lembra, dentro das 4 visões, cada um vai ter uma perspectiva. Alguns vão achar que foi a queda de Roma, ou foi a queda do império que vai estar contra a igreja quando Jesus vier. Então você tem visões diferentes aí do mesmo evento que João está descrevendo aqui agora, certo? No capítulo 18, que você tem esse anúncio da queda, e você chega então no capítulo 19. Os capítulos 19 e 20 ainda estão dentro dessa visão que João teve da queda da Babilônia, né, que seria uma referência a um reino inimigo de Deus. E aqui, nesses capítulos 19 e 20, você tem a ideia do Christus Victor, é um termo em latim para descrever Jesus como aquele que venceu. No capítulo 19 é isso que a gente vai ver. Jesus venceu e Deus julgou a Babilônia, né, a sua inimiga. E aqui você tem uma alegria celestial por causa disso. A gente vai ver cada louvor, cada trecho desse de poesia no final. Então, quando a Babilônia cai, você tem um júbilo, a festa no céu, a alegria porque Deus está julgando e punindo os adversários inimigos do povo de Deus. E a última visão que João tem, é lá no capítulo 21, alguém pode ler só o verso primeiro? Oi. Não, Oi. verso 2 também. Oi. Acho que... Oi. Estão me escutando, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviado como noiva, adornada para o seu esposo. Amém. E aí, capítulo 21 já vai se seguir com a consumação também no capítulo 22. Você tem essa última visão de João. Essa estrutura aqui de Apocalipse eu achei muito boa. Só que, como toda estrutura, ela vai ter suas limitações. Por quê? Porque João fala em outros textos, ele usa essa mesma fraseologia. Eu vi isso, vi aquilo, isso vai estar presente em Apocalipse. Mas aqui é só uma divisão que nos ajuda quanto a aquilo que João viu, né? Então você tem a visão de Cristo e segue até o capítulo 3, com ele falando para as igrejas. Capítulo 4, a visão do trono de Deus, e vai seguir até o 16, com selos, trombetas, dragão e a besta e as taças. 17, a queda da Babilônia, vai seguir até o 20, mostrando a vitória de Deus, né, e do seu povo. E o 21, novos céus e nova terra, que seria o final. Outra estrutura que eu quero mostrar para os irmãos, bem interessante também, são 7 divisões que se vêem no livro de Apocalipse. E aí lembra que o 7 tem algo muito importante aqui de simbologia, não é? Outros vão dizer que são 7 ciclos, porque vão ler Apocalipse nessa forma, meio que circular ou até mesmo espiral, certo? De tal modo que é como se Apocalipse estivesse descrevendo a mesma coisa, só que de ângulos diferentes, repetindo ciclos, enfim. Mas aí olha só, você tem nos 3 primeiros capítulos, Cristo no meio dos candelabros, né, que se conecta com a primeira visão de João. Dos capítulos 4 ao 8, temos a visão do trono de Deus e os 7 selos. Nos capítulos 8 ao 11, as 7 trombetas. Então, quem divide assim já está mais
propenso a haver uma certa ruptura entre os selos, ou, se não, uma repetição do que está acontecendo, né? Dos capítulos 12 ao 14, momento ali de falar sobre o dragão e a besta. 15 e 16 são as 7 taças da ira, da cólera de Deus, que mais uma vez também vai ser descrito como os 7 flagelos. Capítulo 17 ao 19, a queda da Babilônia, e do 20 ao 22, a grande consumação. Então, qualquer estrutura dessas que você seguir, você vai perceber que há um padrão aí, dos 3 primeiros capítulos serem direcionados como epístola de fato a igrejas, né? 4 ao 19, visões escatológicas, e o 20 seria a visão mesmo de como as coisas vão acabar, do 20 ao 22. Ok, agora a gente vai gastar um tempo aqui falando das poesias que a gente encontra em Apocalipse. Eu não quis, meus irmãos, me deter em falar sobre a besta, a falso mestre, as 2 testemunhas, que eu penso que são detalhes que, se a gente se aprofundar muito, perde a ideia de panorama. E aí, se vocês tiverem curiosidade, né, tem muito lugar para achar essas informações e pesquisar e estudar. O que eu quero trazer aqui para os meus irmãos foi algo que eu achei bem interessante. Alguém já deve ter descoberto isso, mas se não, vou patentear. Porque eu achei interessante como a gente percebe a poesia empurrando a história apocalíptica. É meio que João vai descrever, ele vai mostrar pessoas entoando cânticos e poesias, pessoas, seres celestiais, e isso vai empurrar a narrativa para frente, né? Isso vai fazer com que se mostre cada vez mais a progressão do plano de Deus. Deixa eu tentar mostrar o que é que eu estou tentando dizer para os meus irmãos. Vamos lá em Apocalipse capítulo 4. Nós já lemos os 2 primeiros versículos, mas olha só comigo, o versículo 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Aí ele vai descrever os seres viventes. O que é que eu penso que João está fazendo aqui? Ele está descrevendo um trono central, que seria o trono de Deus, e aí ele vai meio que abrindo a visão. Eu vejo 4 seres em volta, eu vejo os 24 anciãos sentados em volta desse trono. Depois ele vai falar de uma multidão de anjos, né, uma multidão celestial. Depois ele vai falar de pessoas de vestiduras brancas, multidão também, que seriam os mortos da tribulação. Então, ele fala primeiro desse trono, que é central, e ele vai meio que abrindo, como se a gente estivesse vendo uma pirâmide, escalonando, descendo. E olha só o que é que acontece. O que a gente vai ver nessas camadas são o trono, os 4 seres, os 24 anciãos, anjos, uma multidão celestial, até chegar na terra. A terra seria, a terra, o mar, tudo que nele habita, né, como o texto vai descrever, seria esse aspecto último, né? O que eu penso que ele vai fazer agora é mostrar que esses louvores a Deus, eles começam aqui, na verdade, já estão acontecendo e sempre aconteceram, desde que Deus criou esses seres, né? Eles sempre o adoram, mas esses louvores, eles vão descer, de tal modo que a gente vai ver que essas poesias,
e não vai sobrar nada que não louve a Deus. Não vai sobrar nada que não renda adoração devida ao Senhor. Olha só, verso 8. E os 4 seres viventes... só mais uma coisa antes da gente ler. Enquanto eu leio, eu quero que os irmãos percebam se tem algum motivo específico pelo qual Deus é adorado. E além disso, eu quero que vocês percebam se o que a gente vai ler é uma adoração, é uma constatação, é uma promessa ou é um juízo de alguma forma. Pode ser que seja um pouquinho de cada e misture tudo. Mas eu vou perguntar para vocês. Olha só o verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que é que vocês acham que é isso aqui? É uma adoração, uma constatação, uma promessa, julgamento. Parece ser um pouquinho de constatação e adoração. Eu constato que ele é santo e por isso o adoro, não é? Então, e qual seria o motivo aqui? Por que Deus é adorado aqui? Pela santidade dele, pelo seu poder. Diz, né, aquele que era, que é e que há de vir também. Nós temos basicamente Deus sendo adorado por quem ele é, pelos seus atributos, né? Eu achei muito interessante o último louvor que a gente entoou nessa manhã. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e por tudo que és. Então, a gente louvou basicamente o que os 4 seres viventes estão adorando a Deus, uma motivação. É por quem o Senhor é. Mas não somente isso, olha só. E foi uma coisa que eu percebi, eu até coloquei nas referências para os irmãos. Normalmente, esses louvores, eles não vêm sozinhos. É um louvor que desemboca no outro, digamos assim. Olha só comigo, verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aqui eu não vou nem perguntar, porque a gente já está vendo claramente que tem aspecto de adoração. Mas qual seria o motivo? Por que Deus é adorado aqui? Pelo mesmo motivo? Tem um porquê aí, não tem? Porque todas as coisas tu criastes. Deus é adorado aqui porque ele é criador, certo? Então, a gente vê que de cada ângulo que você olhar, você tem um motivo para adorar a Deus. E essa adoração, ela tá se espalhando. Então, João vê o trono, vê os 4 seres adorando, vê os 24 anciãos se prostrando e adorando, e aí continua. Olha só comigo agora, capítulo 5, verso 8. Eu até já expliquei isso para os meus irmãos. Quando João vê que ninguém é digno de tomar o livro e abrir os selos, ele chora. Por que ele chora? Porque abrir os selos significa concluir aquilo que faz parte do plano de Deus. Abrir os selos significa que Deus vai agora dar cabo do seu plano escatológico, que envolvia juízo contra os perversos e glorificação para aqueles que fazem parte do seu povo. João chora, porque pensa comigo, quantas pessoas João não perdeu
né, por conta da perseguição. Dos seus amigos apóstolos, não sobrou ninguém. Então, eu penso que João tem esse aspecto de que eu quero justiça, eu quero que Deus vindique tudo isso. Eu quero que Deus traga punição para os ímpios e quero ver o seu plano se desdobrar. Mas ninguém consegue tomar o livro e abrir os selos. E aí o anjo disse para ele, né, não chores. Por quê? Porque o cordeiro venceu. Então, olha só o verso 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O que nós temos aqui? Nós temos adoração, constatação, promessa, juízo. O que é que você consegue observar? Uma constatação. Eles estão dizendo, o cordeiro é digno de receber isso daqui. E qual é o motivo? Por que que ele é digno? Porque ele morreu e comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, isso é fantástico, meus irmãos. Jesus sendo Deus, ele já é digno de adoração. Mas agora eles estão olhando para algo que Jesus fez pontualmente na história. Estão dizendo, você é digno de receber adoração porque você morreu. E porque comprou para Deus todo esse povo. Então o cordeiro é digno de receber a adoração. Só que, mais uma vez, como eu falei, um louvor normalmente uma constatação, uma poesia dessa, normalmente puxa outra. E olha só o verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aqui você tem uma mistura de constatação e adoração, não é? Só que quem está falando isso? O verso 11 disse, né? Essa multidão de anjos. Então agora a adoração, de novo, ela sempre está acontecendo. Só que o que João está vendo e descrevendo é esse escalonamento, esse derramar, extravasar, de tal forma que isso vai pegando tudo. E os anjos adoram o Cordeiro, dizendo que ele é digno de receber todas essas coisas que só Deus pode receber. Olha só o verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Não sobrou nada, todos adoram e louvam a Deus e dizem: o Cordeiro, aquele que senta no trono e o Cordeiro são dignos de receber louvor, honra, glória e tudo mais. Então perceba esse extravasamento de louvor e adoração. Agora olha só comigo, capítulo 7. Verso 9 diz assim. Alguém pode ler os versos 9 e 10? Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar,
de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Aqui você tem constatação e adoração, mas por qual motivo? Percebeu aí? Pela salvação. Então, Deus está sendo adorado nesse aspecto aqui por causa da salvação. E quem está adorando, isso aqui é fantástico. Depois, alguém vai perguntar para João: você sabe de onde vêm essas pessoas com vestiduras brancas? João diz: Senhor, tu sabes. E aí ele diz: são estes os que vêm da grande tribulação. Pessoas que foram mortas nesse período de grande tribulação. E eles chegam a Deus e eles vão louvar dizendo o quê? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Deus vai ser adorado. E Ele é adorado por causa do seu plano salvador também. E porque dele pertence a salvação. A Ele pertence a salvação. Só que mais uma vez, um louvor vai desembocar em outro, vai puxar outro. Alguém pode ler os versos 11 e 12? Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Amém. Aqui nós temos adoração e a gente não encontra um motivo aqui. Provavelmente seja o mesmo do de cima, né? Do Senhor é a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. E aqui a gente vai então agora para o capítulo 11. Quando a 7ª trombeta é tocada, que você teria basicamente agora o que Deus vai fazer. Vai ter a descrição do dragão, da besta, e depois seria, as 7 taças, o derramar da ira de Deus. Então olha só no verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo. Aqui só tem grandes vozes, a gente não sabe basicamente quem. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui parece mais o que para os irmãos? Você tem uma mistura entre promessa e constatação. Essas vozes estão dizendo o que é que vai acontecer ou está acontecendo naquele momento, né? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, aqui quando esse reino celeste invade o reino terreno e o domina, o subjuga, e agora o Senhor Jesus reinará pelos séculos dos séculos. Só que junto disso vem louvor e adoração. 16, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Era isso que João esperava. Era isso que João queria, e por ver que não ia dar certo, chorou. Mas o Cordeiro tomou o livro, abriu os selos, e agora sim ele vai conseguir ver as promessas de Deus.
Então, ele subjugando os seus inimigos e os seus servos recebendo galardão e as bênçãos de Deus. E por qual motivo Deus é adorado aqui? Tem um porquê aí, não é? Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, meus irmãos, a gente divide basicamente nessas duas esferas, né? Você tem um reino celestial que domina sobre tudo. Mas você tem um reino terreno que momentaneamente, provisoriamente, é um reino que está em guerra, é uma terra que está amaldiçoada. Isso não significa que Deus não governe, o nosso Deus é soberano. De novo, o reino celestial domina sobre tudo. Mas existe esse aspecto do reino terreno que ainda precisa ser subjugado. E Deus vai receber a adoração quando isso acontecer. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, existe um trono que aguarda que o rei sente nele ainda. Existem promessas relacionadas a Davi e a sua linhagem de reinado que aguardam um cumprimento em Cristo. Jesus já reina, sim, amém. Mas ainda se aguarda um cumprimento em que Jesus reinará sentado no trono de Davi, regendo as nações aqui nessa terra. Aguardamos o cumprimento do reino milenar. Pelo menos essa é a visão que nós compartilhamos. Então, aqui nós temos mais adoração. Olha só o capítulo 12. Aqui você vai ver provavelmente o que parece ser uma quebra, porque não tem uma adoração que desemboca em outra, um louvor que leva a outro. Olha só, verso 10. E aqui é num contexto de perseguição, tribulação, angústia. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria glória. Por isso, agora você tem uma ordem, ó. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Provavelmente aqui você está vendo uma descrição da derrota de Satanás. E aí o céu festeja. Só que olha como é que termina. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então é uma espécie de adoração e constatação que termina com um ai. Os ais, eles eram usados na literatura, tanto hebraica quanto grega também, que eles passam a usar no Novo Testamento, como um aspecto de juízo, ou no aspecto de condenação. Então, quando ele diz, ai da terra e do mar, João está percebendo o que está acontecendo. O diabo agora, ele vai fazer o que tiver ao seu alcance, para trazer cólera e destruição para a terra. E lembrando, o que é que vai se seguir aqui? Seriam as 7 trombetas, né? Você tem depois da descrição da besta e do dragão. Ok, então, percebe que não tem mais nenhuma adoração. E essa constatação, o louvor, acaba num tom de ai, de lamento, não é? Só que olha só o capítulo 13. Talvez esteja um pouco longe do 12, não é? Porque normalmente a gente costuma ver eles alinhados bem próximos. Só que eu acredito que isso aqui tem tudo a ver com o que tinha terminado em lamento. Porque olha como é que acontece agora. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Aqui falando da besta, né? Isso. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra.
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se não me falha a memória, o único lugar que você encontra em Apocalipse em que a adoração não é direcionada a Deus. Você tem pessoas adorando essa besta, vão adorar também o falso profeta, né? Enfim, vai ser direcionada uma adoração a elas, mas somente por aqueles que os nomes não estão escritos no livro da vida, os ímpios. Então, olha só o verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Isso também está em estrutura de poesia, meus irmãos. Só que pense comigo, quem disse isso? O que vocês acham? Foi João? Quem falou isso? O texto não deixa claro, né? Mas eu acho que tem uma pista aqui que pode nos ajudar. Como é que começa? Se alguém tem ouvidos, ouça. É assim que Jesus fala para as igrejas. Então, o que me parece é que Jesus está falando aqui para as pessoas que estavam sofrendo perseguição. Porque quem não adorar a besta, o falso profeta, quem não prestar adoração a eles, será perseguido. Lembra dos mortos da tribulação? Jesus está dizendo, se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. O que é que Jesus está dizendo? Essas pessoas que estão perseguindo a minha amada igreja, não sairão impunes. Ele está dizendo para a igreja, fiquem tranquilos, eu vou puni-los. Eu vou punir essas pessoas que estão perseguindo a igreja. Isso aqui não tem aspecto de adoração. Me parece muito no aspecto de promessa, ou de juízo, de sentença de Deus contra os seus inimigos. Então eu penso que tem uma conexão aí com aquela poesia que a gente viu antes, que termina com um ai, de lamento. Porque Jesus está dizendo, é verdade, o diabo, a besta, o falso profeta, eles vão fazer muitas coisas terríveis, mas eles não vão ficar sem punição. E aí segue, já caminhando para o fim, Apocalipse 15, verso 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, está falando aqui das pessoas que não se dobraram, né, diante da besta, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. De novo, quem está adorando aqui são aqueles que não se dobraram diante da besta, que provavelmente foram mortos por isso, né, por conta da perseguição. E aqui o texto diz que eles entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Esse cântico de Moisés, ele foi entoado, lembra quando? Tem algum evento que antecede o cântico de Moisés? A travessia. Quando o mar se fecha e o povo vê os inimigos de Deus sendo destruídos, eles entoam o cântico de Moisés. Grandes e admiráveis são as tuas obras. E agora o que o povo está vendo é, Deus está punindo mais uma vez os seus inimigos. Por isso ele vai ser adorado de novo. Então você mistura o cântico de Moisés com o cântico do Cordeiro. Porque antes, quem trouxe esse livramento e o juízo sobre perversos foi Moisés, ele era o mediador. Agora quem trouxe livramento e juízo sobre os perversos foi o Cordeiro.
Então você tem essa mistura de adoração. E qual seria o motivo? Aqui nós temos vários. Deus é adorado pelos seus atributos, pelos seus feitos, mas principalmente, algo que eu penso que se destaca aqui, é a justiça dele. Os teus caminhos são justos, os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus trouxe justiça para os inimigos do povo de Deus. E finalizando, o último é Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. De novo, a justiça de Deus. Segunda vez disseram: Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Agora olha só os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Isso tem muito contexto de ordem. Dai louvores. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia. Por qual motivo? Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos, exultemos e demos-lhe glória. Por quê? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui você tem as bodas do Cordeiro, e as pessoas adoram, porque você está vendo aqui basicamente essa união, né, do noivo com sua noiva, e as bodas do Cordeiro é festa, é alegria no céu, né? E aí, meus irmãos, para concluir, como é que o livro de Apocalipse finaliza? A gente já leu alguns textos, finaliza com a consumação do plano de Deus, em que a adoração vai substituir a dor e o pranto. Olha só comigo Apocalipse 21. A gente já leu os 2 primeiros versículos, então vamos ler o verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por que o luto, a morte, a dor passam? Porque você tem a presença definitiva de Deus. Deus mesmo habitará com eles, o texto diz. Então, no novo céu e na nova terra, Deus vai descer para tabernacular, para habitar no meio do seu povo. E onde Deus habita, não pode ter dor, não pode ter choro. Onde Deus habita, sempre tem adoração. É isso que a gente vê em todo o livro de Apocalipse. Onde Deus está, Ele é adorado. Onde há a presença de Deus, há adoração por isso. Então, o céu vai descer, basicamente. Deus vai tabernacular com o seu povo. Quando isso acontece, dor, morte, lágrimas, choro, pranto, tudo isso não tem mais lugar. Por quê? Porque a adoração substitui a dor e o pranto. Aqui. No lugar dessas coisas, Deus colocará serviço, reinado e adoração. É Apocalipse 22, diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição.
Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. É assim que acaba a história do povo de Deus, que na verdade não acaba, é uma eternidade servindo e adorando ao Senhor. E aí, para finalizar aqui o livro de Apocalipse, olha só essas falas finais. Verso 12. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem disse isso? Jesus. Ele está dizendo, eu não somente comecei as coisas, criei, né? Ele é criador. Eu estou finalizando essa história. Eu sou o princípio e o fim. E eu vou galardoar, né? Eu vou dar presentes, retribuir a cada um. Aí olha só o verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O que Jesus diz é, João, fui eu que fiz com que você soubesse dessas coisas, para que você escrevesse e as igrejas como um todo ficarem sabendo. Aqui você tem esse aspecto universal da carta de Apocalipse, endereçada às 7 igrejas, mas endereçada também a nós, a igreja do Senhor, de todos os séculos. Quando Jesus diz, eu sou a raiz e a geração de Davi, perceba, ele está dizendo que, ao dizer que é raiz, ele é o fundamento, a base. Vem antes de Davi. E a geração, ele é o cumprimento das promessas de Davi, descendente de Davi. Foi isso que os fariseus não entenderam. E ele perguntou, eles ficaram sem resposta. Porque Jesus é anterior a Davi. E também o descende no aspecto humano. E ele é a brilhante estrela da manhã. Lembra? Não vai ser necessário sol, luz de candeia, nada do tipo. Porque teremos a brilhante estrela da manhã. De um dia que nunca mais terá noite. De um dia eterno. Olha só o verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aqui quem está falando, o Espírito e a noiva. Olha só que interessante, o Espírito Santo, ele é descrito como quem está do lado de cá. Porque ele está com a amada igreja do Senhor. Dizendo o quê? Vem. Ansiando e desejando a volta de Jesus. Aquele que ouve, diga, vem. Eu creio que somos todos nós. Todos nós dizemos, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu creio que aqui, uma descrição ou do próprio Jesus ou de João, dizendo, quem tiver sede, pode vir e receber de graça a água da vida. Aí olha só comigo o verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu creio que aqui começa Jesus falando, eu venho sem demora, certamente. E termina com João dizendo aquilo que todos nós queremos dizer também. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Ao ler Apocalipse, nós devemos nos encher de esperança e ânimo, mesmo diante das aflições presentes e das aflições futuras. Nós não estamos negando que em Apocalipse são descritas várias aflições que virão, mas nós nos enchemos de esperança e ânimo, mesmo diante delas, porque temos promessas maiores, melhores. Ler Apocalipse deverá nos levar a uma vida de santidade e de serviço a Deus. Porque se eu espero esse Senhor, se eu aguardo o seu reino, em definitivo aqui na terra, a minha vida não vai ser mais a vida de um cidadão terreno, mas a de um cidadão celeste, a de um cidadão que aguarda o seu reino.
o reino do Senhor Jesus vir em definitivo. Ler Apocalipse deverá direcionar os nossos olhos para a consumação gloriosa do plano de Deus. É vendo tudo que está aqui, todas as dificuldades, mas eu estou focado lá, onde as coisas aguardam um cumprimento, quando Deus desencadear e desdobrar em definitivo o seu plano eterno. Vamos orar? Pastor? Aqui, Alex. Você falou de alguns personagens que não iam frisar nesse momento, mas eu acho importante, em um estudo, tá? Cada irmão fizer em sua casa, porque esses personagens são importantes, principalmente a figura do anticristo. Já que Daniel falou, alguns personagens do passado falaram, e também Paulo também mencionou a importância desse personagem para vários acontecimentos durante esse período da grande tribulação e julgamento final. E isso também a gente pode reforçar dentro de uma visão de vigilância, porque o próprio João anteriormente havia dito sobre vários anticristos surgindo ao longo da história. E várias situações onde o crente é forçado a negar o evangelho, ser infiel. E o próprio alerta que Paulo dá em 2 Tessalonicenses, quando ele fala sobre a apostasia que virá. E essa apostasia ela vem em várias fases da história da igreja. Vivemos também períodos de apostasia, mas uma apostasia grande que virá no fim. Então, esse é um personagem importante que a igreja não pode ignorar, sobre o anticristo e sobre o seu sistema no mundo. Certeza. Quis mais dar ênfase nesse aspecto de adoração, né, e de desenrolar do plano, mas certamente tem vários personagens aí que são importantes, né? Mas vamos orar? Senhor, muito obrigado por podermos concluir o panorama, aprendermos mais sobre o livro de Apocalipse, que possamos estar sempre lembrando das promessas que o Senhor fez para nós, para a tua amada igreja, aguardando o cumprimento de todas elas. E podendo finalizar dizendo como João: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se nós choramos em nome de Cristo. Amém.